Sejam todos bem-vindos ao quarto módulo da aula magna sobre Valuation. Meu nome é Alcide José, sou aqui da BMGK Capital. Nos módulos anteriores, construímos os fundamentos que sustentam toda a avaliação de uma empresa. Compreendemos que o Valuation não consiste em descobrir quanto uma empresa vale hoje, mas em estimar sua capacidade futura de geração de riqueza. Estudamos a filosofia do Valuation, entendemos a importância das finanças corporativas e mergulhamos no fluxo de caixa descontado, o DFC, considerado o método mais importante e robusto para determinar o valor intrínseco de um negócio. Mas existe uma pergunta que existe uma pergunta que ainda permanece sem uma resposta. Se sabemos quanto caixa uma empresa será capaz de gerar no futuro, por que simplesmente não somamos todos esses valores? A pergunta é muito simples, porque nem todo fluxo de caixa possui o mesmo nível de risco. E é exatamente nesse ponto que surge um dos conceitos mais importantes das finanças corporativas modernas, o WACC, ou VAC. Custo médio do capital, tá? Ponderado. O VAC é muito mais do que uma fórmula financeira. Ele representa a taxa mínima de retorno que uma empresa precisa gerar para remunerar adequadamente todos aqueles que financiaram suas existências. E, em outras palavras, o VAC representa o custo da confiança depositada pelos investidores e credores no seu negócio. Essa talvez seja uma das ideias mais sofisticadas das finanças corporativas. Dinheiro nunca é gratuito. Todo recurso utilizado para uma empresa possui um custo. Quando uma empresa toma empréstimo bancário, ela paga juros. Quando um investidor aplica seus recursos em uma empresa, ele também espera ser remunerado. Mesmo que nenhum boleto seja emitido para o acionista, existe um custo invisível que nós chamamos de custo do capital próprio. E é justamente esse custo invisível que muitos empresários ignoram. Imagine um investidor ou um empreendedor que investiu 10 milhões em sua empresa. Ela gera um retorno anual de 8%. À primeira vista pode parecer um excelente resultado, mas suponha que esse mesmo capital pudesse render 14% a um ano de investimento com risco semelhante. Nesse contexto, nesse caso, a empresa não está criando riqueza. Ela está destruindo valor econômico. Perceba como a análise muda completamente. O objetivo de uma empresa não é simplesmente gerar lucro. Seu verdadeiro objetivo é produzir retorno superior ao custo do capital investido. Ela é uma mudança de mentalidade que separa administradores comuns de gestores que realmente criam valor para o negócio. E é exatamente por isso que o VAC ocupa uma posição central em praticamente todos os modelos modernos de valuation. Ele responde a uma pergunta fundamental: qual é a taxa mínima de retorno que justifica o custo, que justifica o risco assumido pelos investidores? Quanto maior for essa taxa, maior será o retorno aplicado aos fluxos de caixa futuro. E quanto maior for o desconto, menor será o valor presente da empresa. E por isso que duas empresas capazes de gerar exatamente o mesmo fluxo de caixa podem possuir valuation completamente diferente. A diferença está no risco. Imagine duas empresas do mesmo setor, ambas projetam gerar 100 milhões de fluxo de caixa livre por ano. A primeira possui excelente governança corporativa, baixa alavancagem financeira, liderança consolidada, marca forte, elevada previsibilidade de receita, histórico consistente de geração de caixa.
Mas a segunda enfrenta disputa societária, elevado endividamento, alta rotatividade de executivos, processos judiciais relevantes, baixa previsibilidade de receita e margens extremamente voláteis. Os fluxos de caixa podem ser iguais, mas o risco não é. Consequentemente, o mercado exigirá um retorno muito maior para investidor ou investir na segunda empresa. Isso significa que o VAC mais elevado e um VAC maior reduz diretamente o valuation. Perceba como começamos a conectar todos os conceitos e estruturado até agora. Governança influencia o risco, a estratégia influencia risco, mercado influencia risco, gestão também influencia no risco, a tecnologia influencia no risco, liderança influencia no risco. Tudo aquilo que aumenta a previsibilidade dos resultados reduz o risco percebido pelo mercado. E reduzir risco significa reduzir o custo do capital. Consequentemente, aumenta o valuation. Esse é um dos maiores ensinamentos das finanças corporativas. Valor econômico não depende apenas do crescimento. Depende também da qualificação desse crescimento. Na prática, o VAC é composto por duas grandes fontes de financiamento. A primeira é o capital próprio. São os recursos investidos pelos sócios ou pelos acionistas. A segunda é o custo do capital de terceiro. Normalmente são empréstimos, financiamento, debenture e demais obrigações financeiras que a empresa assume. Cada uma dessas fontes possui um custo específico. O custo da dívida normalmente pode ser observado diretamente na taxa contratada com bancos e instituições financeiras. Já o custo do capital próprio é mais complexo. Ele representa o retorno mínimo esperado pelos acionistas para compensar o risco de manter seus recursos investidos naquele negócio. É exatamente aqui que entra o conceito que estudaremos em profundidade no próximo módulo, o CAPM, modelo utilizado para estimar o custo de capital próprio. O VAC combina essas duas fontes de financiamento em uma única taxa ponderada, refletindo a estrutura de capital da empresa. Essa taxa torna a referência utilizada para descontar todos os fluxos de caixa futuro no modelo do DCF. Mas o verdadeiro valor do VAC não está na matemática, está nas decisões estratégicas que ele inspira. Empresas extraordinárias elas trabalham continuamente para reduzir seu custo de capital. Como fazem isso? Melhorando a governança corporativa, fortalecendo os controles internos, aumentando a transparência, reduzindo o endividamento excessivo, construindo marcas fortes, diversificando receitas, envolvendo vantagens competitivas duradouras, aprimorando a qualidade da gestão, investindo em inovação. Tudo isso reduz a percepção de risco. E quando o risco diminui, o custo do capital também diminui. Aqui na BMGK Capital, nós utilizaremos exatamente essa lógica. Durante os processos de reestruturação empresarial, muitos empresários acreditam que aumentar o valuation depende apenas de vender mais. Na prática, frequentemente encontramos empresas que poderiam aumentar significativamente seu valor econômico, simplesmente reduzindo seus riscos, organizando a estrutura financeira, renegociando de passivo, fortalecendo o processo de governança, aprimorando indicadores financeiros, estruturando o planejamento estratégico, melhorando controles gerenciais. Essas iniciativas não apenas tornam a empresa mais eficiente, elas tornam a empresa mais confiável. E a confiança possui valor econômico.
O mercado remunera empresas previsíveis. O mercado remunera empresas bem administradas. O mercado ele remunera empresas transparentes. Por isso, um dos maiores erros cometido por empresários é acreditar que o VAC é um conceito exclusivo de departamento financeiro. Na realidade, ele é consequência de toda organização. Uma empresa com excelente cultura organizacional tende a reduzir riscos operacionais. Uma empresa com liderança competente tende a executar melhor sua estratégia. Uma empresa inovadora tende a preservar sua vantagem competitiva. Uma empresa com forte posicionamento do mercado, ela tende a aumentar ou a apresentar a receita mais previsível. Tudo isso reduz o risco percebido. Tudo isso reduz o VAC. E tudo isso aumenta o valuation. E existem outras reflexões extremamente importantes. O crescimento ele pode aumentar o valor da empresa, mas pode crescer aumentando o risco para produzir. Exatamente o efeito contrário. O verdadeiro crescimento sustentável é aquele que amplia a receita, preserva margens, fortalece vantagem competitiva e reduz a percepção do risco ao longo do tempo. Esse é o crescimento que cria riqueza. Antes de encerrarmos nesse módulo, gostaria de propor uma reflexão que utilizaremos frequentemente em todos os projetos de consultoria. Quando o empresário toma qualquer decisão estratégica, ele normalmente faz a pergunta: quanto isso aumentará nosso faturamento? Essa é uma pergunta importante, mas existem outras perguntas ainda mais poderosas. Essa decisão reduzirá ou aumentará nosso custo de capital? Poucos gestores fazem essa pergunta. E justamente por isso que poucos consomem ou poucos conseguem construir empresas extraordinariamente valiosas. Toda decisão que aumenta a confiança do mercado, ela reduz o risco. Toda decisão que reduz o risco, reduz o VAC. Toda redução que sustentam o VAC aumenta o valor presente dos fluxos de caixa. E toda empresa que aumenta consistentemente seu valor presente está criando riqueza para os seus acionistas. Essa é a essência do custo médio ponderado de capital. Mesmo muito mais do que uma taxa financeira. O VAC representa a medida de confiança que o mercado deposita na capacidade futura de uma empresa de gerar riqueza. No próximo módulo, avançaremos para um dos modelos mais influentes das finanças modernas, o CAPM, Capital Asset Price Model. Você compreenderá como investidores calculam retorno mínimo esperado para remunerar o capital próprio, como o risco sistêmico influencia o valuation e por que empresas do mesmo setor podem apresentar custo do capital completamente diferente. Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer estar com vocês. Sou Alcide José dos Santos, aqui da BMGK Capital. Nossa missão é transformar empresas em organizações mais sólidas, mais eficiente, mais valiosa, por meio de uma reestruturação empresarial, da estratégia empresarial, da governança corporativa e da criação sustentável de valor. Espero você no próximo módulo para continuarmos essa jornada rumo à excelência em finanças corporativa e valuation. Um grande abraço, fique com Deus.